Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo. Permaneçam firmes na unidade. Permaneçam firmes na unidade. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos lá, vamos entender a palavra do Senhor. Queridos, estamos estudando ainda o livro de Paulo, né? Permaneçam firme na unidade. Esse é o título, tá bom? Vamos lá? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia. Glorioso Senhor, bendito é o teu nome e a tua paciência conosco. Nós te agradecemos pelo dia e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs onde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Toma conta de nós, Senhor, nos fortalece com o poder do Espírito Santo, nos ajudando a compreender tudo que o Senhor quer nos ensinar, para permanecer firme na unidade, na verdade, no teu amor, na tua misericórdia. Nós te agradecemos por esse estudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, permaneçam firmes na unidade. O que Paulo estava querendo dizer aqui e o que Deus deixou para ele para escrever para nós? Jesus permaneceu na unidade, viu? Para nos salvar, para nos ajudar. Vamos entender. A última oração de Jesus pelos discípulos gerou em torno de um tema central: unidade. Tá? Essa oração está em João, capítulo 17, versículo 11. Já nós vamos falar mais. Jesus olhou além da cruz, contemplando a união com seu Pai e também conosco. Jesus fez isso. Em João 17, 24, Jesus disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também esteja comigo os que me deste, para que veja a minha glória que me confiastes. Oração de Jesus. Ele queria unidade, aproximação. Jesus orou para que o Pai guardasse seus filhos a fim de que eles fossem todos fossem um. Assim como Deus e Cristo são um também. Deus e Jesus é um também, é uma unidade. João 17, 11. João 17, 11. Já estamos aqui. Vamos ler aqui, ó. João 17, 11. Estou aqui mesmo. Você tem que conferir na Bíblia, ama. Olha o que está escrito. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra como um todo avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você veja aqui, né, uma unidade, né, e vai mais longe. Você pode ler também aqui, João, já estamos aqui, para ficar melhor, bem esclarecido, vamos ler João também, né? O 17, versículo também aqui, para nós entender melhor. João 17, né? Versículo 24. Tá assim, ó. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória
que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, junto ao mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviastes. Você está vendo? Jesus está dizendo que eles compreenderam que foi o Pai que enviou ele. A unidade. Jesus queria sempre uma unidade. Jesus disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais eles também, junto. Queridos, Jesus orou para que o Pai guardasse eles. Jesus também destacou as terríveis consequências da desunião, tá? E ela também pode levar muitos à incredulidade. Meu irmão, a desunião da igreja, a desunião do povo, a desunião dentro da sua própria casa pode te levar à incredulidade também. Então Jesus orou para que isso não acontecesse. 2 vezes nessa breve oração, Jesus enfatizou que nossa união com o Pai e com Ele tenha o objetivo que o mundo creia e conheça que o Pai enviou a Cristo Jesus, como nós lemos. A união nos mostra isso. Nós todos juntos, compreendendo a união com Cristo, nós vamos entender que o Pai enviou ele. Quando você vai em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, você pode ler aqui, ó. Tá? Olha o que está escrito, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 27, fala assim: acima de tudo, viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, viva de modo digno o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo. Tudo que Paulo falava é o Espírito Santo que comandava ele. Paulo vivia também na dependência do Espírito Santo. Então, Paulo disse, né, acima de tudo, viva de modo digno. Mas como de modo digno? Do Evangelho, né, de Cristo. Viver a natureza santa, né, que o Espírito Santo gera em nós. É isso que Paulo estava dizendo. Viva a natureza santa que o Espírito Santo vive em nós, né? Gera em nós. E nós vamos viver de modo digno do Evangelho. Simples assim. Quando você vive o Evangelho digno, você vive, né, em Cristo, queridos. O Evangelho de Cristo. Para que Paulo, né, ansiava ali pela unidade dos irmãos que vivia ali em Filipos. Paulo, quando escreveu isso daqui, Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele estava querendo a unidade dos irmãos em Filipe. Assim como Cristo quer a unidade nossa. Para ser, como Paulo fala, para ser um na fé do Evangelho, como está na Bíblia. Queridos, essa unidade falada por Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ela reflete também a oração de Jesus Cristo, sabia? Lá em João 17, versículo 17 ao 19. Ali fala, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja só. João 17, versículo 17 ao 19.
E quando você olha no verso 20 aí da Bíblia, né? Aqui você percebe o sonho de Jesus Cristo na oração que ele fez. Ele fala: meu desejo é que todos os salvos sejam uma unidade entre os filhos de Deus. Quando você lê aí, tá? O verso 22. João 17, versículo 17 a 9. Vamos ler. Porque tem gente que fala assim: gostaria de ver na Bíblia, né? Tem gente que é assim. E tá certo, não tá errado não. Tá? João 17, vamos lá? Versículo 17, está escrito assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a Bíblia é a verdade. Meu irmão, existem 5 colunas da verdade. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus está escrita em João aqui, 17, é a verdade, e os 10 mandamentos são verdades. Tudo isso no livro de Salmos. Amados, né? Aqui, no versículo 18, fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, agora, capítulo 17, versículo 18. Versículo 19. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Que pancada, né? Que nós recebemos de bênção na Bíblia. Queridos, eu vou falar um negócio para vocês. É maravilhoso, tá? O verso 22, né, amados? Deixa bem claro para nós, o verso 22 fala: entretanto, se os viver na carne, né, aqui no verso 22, se nós viver para o mundo, na carne, queridos, nós não vamos viver na unidade, um com o outro. Mas a unidade na igreja, esse é o sonho de Paulo e também para os filipenses, que todos sejam um na unidade. A igreja tem que viver em um, unidos. Um propósito só, a união. Queridos, Satanás causa divisão, mas o Espírito Santo causa a união. Tá? Nós, unidos, conhecemos que Cristo foi enviado como Deus nos amou. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho. E nós unidos vamos entender isso. Tá? E amou, né, seu Filho, a Jesus Cristo, de uma maneira fundamental, transferindo ele do céu para a terra e se transformando em carne e osso, assumindo nossos pecados. Na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalha até hoje, meu irmão, para te salvar. Unidos. Agora, o que significa ser cidadão no seu reino quando nós lemos na Bíblia? No Sermão do Monte ali, que está em Mateus capítulo 5. Jesus disse sobre ser pobre em espírito ali no monte. O que significa ser cidadão, né, do reino? Né? No Sermão do Monte, Jesus disse ali no capítulo 5, Jesus disse sobre ser pobre em espírito, ou seja, reconhecer nossa pobreza espiritual. Ser pobre em espírito é reconhecer. Reconhecer, meu irmão, nossa pobreza espiritual. Ser dependente de Deus.
Nós temos que reconhecer nossa pobreza espiritual para ser dependente de Deus, tá? Ser manso, ser dependente de Deus é ser manso, tá? Ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro, tá? De coração. E também pacificador, não briguento, né? E virar outra face para outra pessoa. Amar os inimigos. E bendizer aos que nos amaldiçoam. E fazer o bem aos que nos odeiam. No Sermão do Monte, Jesus discorreu tudo isso. Dentro da unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, nos ajudando a ser unidos um com o outro. Queridos, quando nós lemos as bem-aventuranças de Jesus em Mateus capítulo 5, esse é o padrão. Esse é o padrão de conduta, tá? Que Jesus espera de você e de mim, viu, meu irmão? Esse é o padrão de conduta que Jesus espera de nós. De Mateus capítulo 5 aí. Do que nós lemos. Uma pergunta que fazemos. É difícil ficar irritado com alguém assim? É uma pergunta. É difícil ficar irritado com alguém assim? É difícil. Não é verdade. É difícil, não é verdade. Às vezes ficamos ofendidos com pessoas que parecem ser boas demais, sabia? E tentá-las até, né, diminuí-las. Nós fazemos isso. Às vezes ficamos ofendidos com pessoas que parecem ser boas demais e tentá-las até diminuí-las e mostrar que não são boas quanto parece. Para nós, né, nos sentimos melhores como nós mesmos. Amados, por que então não tentar ser também amoroso, hein? Se você pode ser tentado a isso, por que você não pode ser tentado a ser tão amoroso? Qual é o teu problema, meu querido irmão e minha querida irmã? Ser um pouco mais humilde, né? Não só amoroso, mas ser humilde. Jesus era amoroso e humilde. E que o Espírito Santo nos dê essa capacidade de ser como Jesus era, amoroso e humilde, pacífico, longanínimo, tardio em se irar. Amados, né? Nós temos que ser dependentes de Deus. Largar nosso orgulho e viver em união, até com aqueles que nos perseguem. A igreja precisa viver em união. Hoje em dia, já falei isso, mas eu vou repetir. Hoje em dia as igrejas criam grupo e o que mais rola ali não é união. O que mais rola lá é fofoca. É um falando mal do outro. Ou seja, o sujo falando do mal lavado. Os grupos de igreja são assim, hoje em dia. Jesus mostra como tem que ser transformado as pessoas. Viver em comunhão. Permaneçam firmes na unidade.
Paulo levou isso aos Filipos. Próximo estudo. Unidos e destemidos. Unido e destemidos. A unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalece nossa coragem. Vamos ver isso. Próximo estudo, amanhã de manhã, tá bom? Com a graça do Senhor. Amados, que livro são os estudos de Paulo, né? Nos transforma, nos ajuda. É direto. Paulo não faz rodeio, ele é direto. Tá? Permaneçam firmes na unidade. É isso que nós temos que ser, firmes na unidade. Tá? Vivendo unidos e destemidos é o próximo estudo. Tá bom? Fique com a paz do Senhor, compartilha com as pessoas, dá um like, dá um joia, vamos junto. Vamos se unir cada vez mais. Estamos chegando num tempo do fim que nós precisamos estar bem unidos, queridos. Bem unidos, pastores unidos com as suas ovelhas unidos com seus pastores. Mas hoje em dia os pastores não vai nem na casa das ovelhas quando está doente para visitar. Hoje em dia os pastores chegam na igreja e falam: nossa, que correria, que pressa. Nossa, que correria. Está difícil, é correndo para lá e para cá. Só anda correndo. Tá certo que tem correrias. Tá certo. Também tem as correrias, tem as dificuldades. Mas nós temos que estar mais próximos, mais unidos um do outro. Pastores com as ovelhas com seus pastores. Os irmãos unidos. Para com essas fofocas nos grupos da igreja. Conversa coisa saudável. Pede oração. Marca visitas. Deus não gosta disso, meu irmão. Deus quer nós unidos. E nós unidos jamais seremos vencidos. Nós unidos iremos junto com Jesus. Se unir a Jesus. Se unir ao Espírito Santo primeiro. Se unir a Jesus. Se unir a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham unidos. Para nos dar a salvação, para nos dar uma terra boa, uma terra fértil, onde mana leite e mel. Qual é o teu problema aí? Vamos junto? Em nome de Jesus, né? Até amanhã. Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de vocês. Amém? Fique com a paz.